Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi fazer algo diferente. Hoje eu vim responder as perguntinhas de vocês e tirar algumas dúvidas que vocês deixaram aqui nos comentários dos vídeos e também lá na postagem que eu fiz na comunidade. Fiquei muito feliz com o carinho de vocês e também com a curiosidade. E eu vou responder as perguntinhas com toda a sinceridade, como sempre, né? E aproveitar para falar mais um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha rotina. E eu peguei aqui o celular do Jailton para conseguir estar lendo aqui as perguntinhas e respondendo melhor para vocês, tá? E a primeira perguntinha é da Marilda. Muito obrigada por ter mandado, tá bom? E ela perguntou assim: de onde você é? Eu sou aqui do Ceará, de uma cidadezinha chamada Pacoti, mas atualmente eu moro aqui em Tianguá, que é a cidade onde Jailton nasceu e cresceu. Então, depois que a gente se conheceu, depois ele trouxe eu para cá e aqui estamos há mais de 5 anos. E essa próxima pergunta, gente, é da Mariane. Mariane, muito obrigado por ter mandado essa e outras perguntinhas que eu vou já responder também. Mas eu vou responder essa aqui primeiro. Como você e seu marido se conheceram? Eu já fiz um vídeo aqui contando um pouco da nossa história, né? Como que começamos a namorar e tudo. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês irem lá conferir, tá? Depois eu vou gravar um vídeo só contando o restante da nossa história para vocês nos conhecerem melhor, né? Então, eu vou fazer um resuminho aqui para vocês. Eu e Jailton, a gente se conheceu numa cidade chamada Iguatu, aqui também no Ceará. Estávamos participando de um projeto da nossa igreja. E é um projeto universitário, né? Que a gente vende literaturas para a saúde, sobre relacionamento com Deus. Quando eu fui para lá, eu não conhecia ninguém, não conhecia ninguém mesmo. Eu nunca tinha viajado para tão longe, mas eu fui para lá. E chegando lá, a primeira pessoa que se dispôs a me ajudar em algumas coisas foi o Jailton, principalmente sobre a questão de alimentação e também me deixar ali mais tranquila, né? Foi me apresentando para todo mundo e para que eu me soltasse mais, porque eu era bem tímida. Eu não conseguia sentar assim e conversar com vocês como eu estou conversando hoje. Então, muita coisa mudou. E como eu não sabia fazer nada lá, assim, vender, porque tinha que sair de casa em casa, eu não sabia, eu nunca tinha feito isso. Então, ele foi designado pelo líder para me ensinar. Eu saí com algumas pessoas para acompanhar como é que elas faziam para mim aprender, mas ele que me ensinou tudo. E aí não tínhamos nenhum interesse, nem eu nele, nem ele em mim. Até porque eu estava ali com o único objetivo, que era ir para a faculdade. E com o trabalho a gente passava o dia todo na rua, né? Saía ali umas 7h30 para 8 horas e só voltava depois das 6 horas da tarde. Então a gente passava o dia no nosso bairro, né? Cada pessoa, cada duplo tinha ali o seu bairro para trabalhar e eu fui trabalhar no mesmo bairro que o Jailton. Então ele foi me ensinando, me orientando tudo, só que não tinha nada. A gente criou uma amizade muito forte, então era muito bom ter a companhia dele ali, eu gostava bastante. Até que eu fiquei doente, fiquei muito doente de gastrite, porque eu não estava me alimentando bem. Aí eu já tinha gastrite, só que eu não sabia que era gastrite. Mas eu fiquei muito mal e ele me falou assim: olha, por que que você não faz o que você vende? Tipo, nós vendia livros sobre saúde, receita, um livro, eu vou até deixar a fotinha aqui do livro, que era o nosso carro-chefe, ainda é. E esse livro tem receitas maravilhosas para gastrite, para glaucoma, para várias coisas. Ele disse para mim: olha, por que que você não faz essa receita aqui? Você não vende? Então por que que você não faz? Porque eu nunca fui acostumada assim de gostar de remédio, né? Ainda mais natural, porque era um suco. Aí era um suco verde, aí eu não quero. Só que como eu tava muito mal, eu fui pro médico
E o médico passou um comprimido para mim, omeprazol, e quando eu tomava eu ficava pior, sentindo muita dor. Ele fez para mim o primeiro dia, né? Ele comprou todos os ingredientes e fez para mim o suco. Eu tomei um dia. O tratamento era para 15 dias e eu tomei apenas 4 dias. O primeiro dia ele fez o suco para mim. No segundo eu fiz e no terceiro e no quarto, acho que foi ele que fez para mim. E pronto, gente. Foi ali que eu comecei a perceber o quanto que ele cuidava de mim, porque não foi só esse fato dele fazer e se preocupar com a minha saúde, né? Fazer o suco ali para mim, não foi só isso, teve outras coisas. E eu fiquei muito feliz com isso, mas eu não queria namorar porque eu tinha saído de um relacionamento de 5 anos que não tinha dado em nada e eu tava há quase 2 anos solteira e eu não queria ter um relacionamento de novo, ainda mais assim, né? Porque eu fui para um lugar que não conhecia ninguém, né? Fiz as amizades lá, inclusive ele. Enfim, chegou um tempo que ele começou a me dar sinais que ele estava interessado em mim, só que eu não queria. Não queria, não queria. Depois, né, ele me pediu em namoro umas 3 vezes. E eu, na primeira eu não aceitei, na segunda eu não falei nada e na terceira também eu não falei nada. Mas a terceira foi a última mesmo. Esperei o momento certo e aceitei. Mandei uma mensagem para ele dizendo que eu aceitava, pelo WhatsApp mesmo. Ali iniciamos o nosso relacionamento. E ainda respondendo as perguntinhas da Mariane, ela perguntou assim: qual é a tarefa doméstica que você mais gosta e qual a que você menos gosta de fazer? Vamos lá. Eu amo ser dona de casa, gente. Eu amo cuidar da minha casa. Eu gosto de fazer tudo na minha casa. Só que tem algumas coisas que eu faço, mas não é gostando tanto. Eu já compartilhei aqui com vocês falando que eu não gosto muito de limpar a geladeira. E realmente, eu não gosto. Mas eu faço com todo carinho, com todo amor ali para ficar bem limpinha, porque quando eu faço, o resultado me deixa muito feliz e satisfeita, né? Então essa é a que eu menos gosto. A que eu mais gosto é cozinhar. Essa é a primeira, sem dúvidas. Mas também eu gosto de lavar louça, gosto de limpar aqui o armário, deixar tudo bem arrumadinho, enfim. Mas a primeira que eu mais gosto mesmo é cozinhar. Vamos para a próxima pergunta. Vocês pensam em ter filhos? Sim, gente, a gente pensa em ter filhos, pelo menos 2, né? Em 2023, quando a gente se mudou para cá, a gente se mudou no finalzinho de julho, foi de 2023. E aí, quando foi em setembro, eu descobri que eu estava grávida. Aí, como era a primeira vez, eu fiquei muito feliz, fiquei muito ansiosa, com medo e tudo, mas aconteceram algumas coisas, né? Teve uma pior, que essa foi a gota d'água mesmo, que infelizmente fez com que eu perdesse o meu bebê. Foi um susto, gente, que a gente levou aqui na janela da nossa casa, ali no quarto. De madrugada eu acordei, eu já estava ali paralisado com uma cara de espanto mesmo, de pânico mesmo. Eu estava dormindo, né? Quando eu acordei, ele estava lá, paralisado, olhando assim para a parede e tudo. E era uma voz que estava conversando com ele na janela. E aí, quando eu ouvi a voz, eu senti uma dor enorme na minha barriga, aquela vontade de orar, um desespero, porque eu não queria falar, já que ele estava falando, né? E aí eu fiquei desesperada ali em silêncio, sentindo tipo uma cólica mesmo, a barriga embrulhando, sei lá, não sei explicar, gente. Só sei que eu fiquei muito mal e comecei a orar, orei. Aí quando passou, né, a voz parou de falar, a gente entendeu que a voz tinha ido embora, que a pessoa, a gente achou que era uma pessoa, né? Porque a nossa casa é bem na estrada, então qualquer pessoa tem acesso, né? Não tem muro nem nada, nem cerca, nem nada. E aí depois isso era umas 2h30 da madrugada. Então a gente esperou dar 3 horas, porque eu queria sair. Eu disse pra ele que não era pra sair, eu fiquei com medo, porque essa porta aqui do quintal não tem segurança, ela é frouxa. Por isso que no vídeo passado eu falei pra vocês que não dá pra mudar ela de lado, porque ela é frouxa mesmo.
aí só vai tirando ela, colocando outra, né? Aí eu fiquei com muito medo porque essa porta tinha segurança. Se a pessoa desse um chute aqui bem forte, essa porta abria. E se fosse mais de uma pessoa, ia fazer mal comigo e fazer mal com ele, né? Aí eu fiquei com muito medo. Aí quando deu 3 horas da madrugada ele saiu e não tinha rastro de nada. Eu já tinha começado a plantar umas plantinhas aqui na frente. Vou até deixar uma fotinha aqui para vocês verem como é que era. E aí, no pé da janela também tinha as plantinhas. Todo dia eu tava aguando e tava molhado. E como a pessoa tava falando bem pertinho da janela, dava para entender, né, que ia ter o rastro dela, né? De chinelo ou de sapato, ia ter. Mas quando a gente for olhar, não tinha rastro de nada. Nem ao redor da casa, nem na frente da casa, principalmente perto da janela. Não tinha. E era para ter, né? Já que o chão tava molhado e aqui é de areia. Qualquer pisada que a gente tá aqui já fica a marca da chinela, né? Mas não ficou. E aí ficou. A gente passou acho que uma semana com muito medo. A gente não fica. Eu mesmo, principalmente eu. Eu ia ali para fora, mas quando anoitecia eu não queria sair, queria ficar só dentro de casa mesmo. E fechava tudo bem cedo, aquela coisa muito complicada, viu? Eu acho que foi 3 dias depois que aconteceu isso, eu comecei a ter um sangramento muito forte mesmo. Só que eu não sentia dor, gente, era só o sangramento. Eu não podia levantar da cama que sujava tudo. Perdi, né? Perdi. E hoje eu ainda tenho medo de engravidar. Eu quero muito engravidar, só que eu tenho medo. Tenho medo de não dar certo, de acontecer outra coisa assim de novo, ou coisa pior, né? Mas enfim, vou esperar em Deus e se for da vontade dele, vai dar certo, né? Até porque também eu tenho SOP, né? Síndrome do ovário policístico nos 2 ovários, micro-ovários policísticos nos 2 ovários. Eu comecei a fazer um tratamento, mas aí eu não consegui mais comprar os remédios, né? E aí, gente, tá assim, é uma luta. É uma luta pra cuidar da alimentação e tudo, é uma luta. É muito complicado. Mas um dia eu vou melhorar disso e se for da vontade de Deus, eu vou ter o meu bebê. Gente, agora eu vou mudar aqui um pouquinho de assunto. Não quis entrar muito em detalhes sobre esse acontecimento. Por quê? Porque essa história, gente, nos mexeu muito com a gente, sabe? E aí, como a gente agora tem a Web TV, temos muitos projetos, tem muitos filmes e séries, inclusive a série A Remanescente. E vai ter uma série chamada A Presença, que vai ser contando em detalhes essa história, gente, tá? Então já nos acompanha lá no canal da Mais TV para você não perder nada sobre isso, porque a gente vai postar tudo lá. Gente, mais uma perguntinha da Mariane, tá? São muitas, eu estou selecionando aqui, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Quais são os seus hobbies? Os meus hobbies são cozinhar. Eu amo cozinhar, gente. Eu fico muito feliz, é como se eu tivesse em terapia mesmo. Eu amo cozinhar. E também eu amo cuidar das minhas plantinhas. Amo mesmo. E eu aprendi a cuidar e fazer várias mudinhas. Enfim, tô ansiosa para fazer o muro aqui da frente, que é para me fazer meu jardim aqui na frente. Porque as plantinhas, eu tirei as plantinhas daqui, coloquei lá pro quintal, trouxe de novo, porque eu quero deixar bem bonitinho aqui na frente, né? Enfim, primeiro hobby, cozinhar. O segundo, as plantinhas. E o terceiro é assistir dorama. Eu gosto muito de assistir dorama. Já maratonei vários, sério. Quando eu comecei a assistir os doramas, eu assistia só pelo celular, porque eu assistia só pelo grupo no Telegram, que era gratuito, né? E agora que eu vim pra Netflix. Mas é muito bom, gente. Tem alguns que eu não gosto muito, mas os que eu mais gosto são Rainha das Lágrimas, Pousando no Amor, Beleza Verdadeira. Muito bom. Se você não assistiu ainda, assiste pelo menos alguns desses, mas começa pelo Beleza Verdadeira, é muito, muito bom. Mais uma perguntinha aqui da Mariane. Já pensou em trabalhar fora e com o que trabalha?
Eu já pensei sim em trabalhar fora, gente, mas como a gente mora a 13 quilômetros da cidade, a gente não tem transporte, fica muito complicado. Inclusive hoje eu vi uma vaga de emprego e aí eu até mandei mensagem para saber como que funcionava essa questão para quem mora no sítio, né? E a resposta é como o esperado. A empresa não ajuda com os custos, então tudo seria pela minha conta. Então eu teria que pagar passagem ida e volta e também com o almoço, né? Então seria muito complicado para mim. Então eu prefiro, gente, continuar tentando ganhar alguma coisa aqui pela internet. Por isso que eu estou me dedicando bastante aqui no meu canal, porque eu acredito que o meu canal ele possa me ajudar financeiramente no futuro. Não sei quanto tempo vai demorar para monetizar, mas eu estou aqui. Estou aqui compartilhando minha rotina e desejo, né, conseguir vencer isso, porque é muito, muito complicado você querer trabalhar, ter algum dinheirinho e não conseguir por conta da distância, né? E eu trabalho assim, não é um trabalho que está me dando tanto dinheiro como eu gostaria, mas eu sou afiliada da Magalu, da Shopee, Mercado Livre, desses e-commerces aí que vocês conhecem. E eu compartilho as promoções lá no meu Instagram, Promo da Daiane. Então, aproveitando aqui, se você ama economizar e quiser acompanhar as minhas promoções, né? Porque eu seleciono tudo com muito cuidado para compartilhar coisas boas. Me segue lá no Promo da Daiane, porque eu tô postando muitas ofertinhas boas lá também, tá? E sobre o Jailton ele trabalha como produtor audiovisual, então ele é remunerado por duas senhoras, né? Não é carteira assinada, mas elas pagam ele, né? Todo mês. E, gente, tá dando certo. Depois que ele começou a trabalhar com elas, que as nossas coisas começaram a andar, né? Que a gente conseguiu conquistar algumas coisinhas. E já aproveitando para responder aqui a pergunta da Tatiane Rodrigues. Obrigada por ter mandado a pergunta, tá? Ela perguntou assim, amiga, fala mais sobre os projetos que você e seu esposo começaram e de quem foi a ideia. Por que eu vou emendar aqui a pergunta nessa questão do trabalho do Jailton? Por quê? Porque ele que teve a ideia, o sonho dele de ter uma web TV, de produzir, ele sempre teve esse sonho, porque ele já compartilhou comigo, né? E ele tinha o sonho de gravar séries, filmes, e inclusive ele já gravou alguns filmes, tentou participar de alguns festivais no passado, mas ele acabou perdendo os filmes, então eu nem consigo falar para vocês, porque também eu nem assisti. Mas ele me falou, né? Me contou um pouco da história dele e eu vim compartilhar aqui com vocês. Então ele tem esse sonho desde criança, gente. E aí, quando ele me conheceu, a gente foi se conhecendo mais sobre o que gostava e tudo. E aí, agora eu sou a atriz dele e ele é meu produtor. Então a ideia da Mais TV é totalmente dele. Eu estou aqui só ajudando. Inclusive eu sou a atriz dos projetos dele. Então teremos, gente, muitas séries e filmes. Já estamos aqui preparando os roteiros e tudo para começar a compartilhar lá no canal da Mais TV e na Web TV também, né, no nosso site. E já tem uma série que ela já está começando, né, a passar ali, que é As Aventuras de Lele e Isa, que é justamente da neta e da filha dessas duas mulheres, né? A neta de uma e a filha da outra, que estão participando dessa série. E ele está gravando, gente, está produzindo, elas lá em São Paulo e ele aqui no Ceará. E tá ficando bem legal a produção dessa série. Então, se você quiser acompanhar, já segue ele lá no Instagram, né? Vou deixar o arroba aqui. E todas as informações aqui na descrição do vídeo também, tá? E algum dos projetos da Mais TV Entertainment é A Remanescente, que é a série que eu mais falo aqui pra vocês. Aí tem essa, Lele e Isa, tem Perdido e A Presença. E eu fui convidada para apresentar 2 programas, que é Nutrição e Saúde, onde eu vou falar de alimentação, dar dicas de saúde
e também compartilhar muitas receitinhas maravilhosas lá. E também, gente, um novo programa é o Rotina da Dai. Aqui vocês já estão acostumados a me ver aqui compartilhando a minha rotina e tudo, mas nesse programa vai ser um pouco mais longo. Vocês vão conseguir ver mais detalhes ali da minha rotina. E esse programa vai ao ar todos os dias às 10 da manhã, lá na Mais TV Entertainment, que você vai conseguir estar assistindo pelo site ou pelos aplicativos e agora também no nosso canal aqui no YouTube, que vai ser transmitido 24 horas por dia, tá? E a próxima perguntinha é da Yolanda Maria. Você é evangélica que não toma café, só cevada? E teve outras pessoas que perguntaram se eu não tomava café e o que é cevada. Vamos lá. Eu não tomo café, gente, por uma questão de saúde. E eu acredito que isso é muito importante a gente levar em conta, né, a nossa saúde. Principalmente para a gente ter um relacionamento melhor com Deus, né? E como eu comentei com vocês, eu estava doente, né, com gastrite nervosa. E eu decidi, né, eu tive que tomar algumas decisões, principalmente durante o tratamento ali que eu fiz, que era tirar o café, gorduras, né, frituras, salgados, chocolate, inclusive o café e o refrigerante, né? Então, gente, isso ali foi como se fosse um divisor mesmo de águas ali para mim. Então, foi algo que aconteceu para que eu pudesse melhorar, né? Então, eu aprendi ali na prática o que seria melhor para mim e a partir dali, né, eu fui deixando de vez o café. E hoje, né, não tomamos café, tomamos apenas cevada e muitas pessoas não conhecem cevada. Cevada, gente, ela é um grão, ela é até mencionada algumas vezes na Bíblia e ela é um grão que é muito saudável pra gente, porque diferente do café, ela não tem cafeína. A cafeína ela é prejudicial para a nossa saúde e é ela que causa essa dependência da pessoa com o café. Se passar um dia sem tomar café, a pessoa já fica ali com dor de cabeça, né? Então, isso é uma abstinência que a pessoa está tendo, né? Por conta da cafeína. E a cevada não. A cevada não tem. Então, se eu passar 3 dias, né? Ou mesmo um dia, sem tomar cevada, eu não vou sentir nada, porque ela não causa dependência. Então, é muito boa. Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz. E é muito boa mesmo, gente. No começo, eu não gostava de cevada, confesso para vocês, porque as pessoas que faziam, elas não deixavam boas, né? Mas quando eu vim morar com o Jailton, eu comecei a aprender a fazer cevada, eu aprendi com ele, né? Só que depois eu fui fazer do meu jeito, para ficar bem gostosinha mesmo, que eu gostasse mesmo. Aí pronto, agora já tem uma medida certa ali e fica uma delícia. E voltando aqui para as perguntinhas da Mariane, porque são muita gente, ela perguntou aqui qual é o meu livro bíblico favorito. O meu livro favorito da Bíblia é Provérbios, gente. Eu amo Provérbios porque tem muitos ensinamentos que quando eu tô lendo ali, é como se fosse ali para minha vida mesmo naquele momento. Então eu consigo visualizar aonde aplicar aquele conselho. E eu amo isso. A Bíblia ela é muito atemporal, né? E ela foi escrita há mais de 1.600 anos atrás. E hoje eu sinto como se ela tivesse sido escrita nessa semana mesmo. Porque é um conteúdo maravilhoso, muito edificante mesmo para a nossa vida. E essa outra perguntinha aqui é da Neuza Gonçalves. Ela perguntou assim, amiga, desculpa lhe perguntar, qual é a sua religião? Gente, eu sou adventista do sétimo dia. Eu não costumo falar muito sobre a minha religião, porque eu prefiro viver na prática, né? E também eu não gosto de entrar em discussão com ninguém sobre religião. Eu acho isso muito chato e muito feio. Enfim, eu sou adventista do sétimo dia há 13 anos. Então, eu sou muito feliz com a minha escolha e espero que vocês também possam conhecer mais um pouquinho dessa religião na prática, né?
através da minha vida, e que o que eu venha criar aqui venha te influenciar para o bem e principalmente para você ter um relacionamento melhor com Deus. Ah, gente, e o Jailton também é adventista do sétimo dia e ele é há mais tempo do que eu, né? Ele é há 18 anos. E a próxima perguntinha é da Luísa Elvira. Muito obrigada por ter mandado, tá? Ela perguntou assim: você não come carne? É religiosa? Nem frango? Também vi que você come soja. Eu já ouvi falar, mas nunca comi. E sim, gente, não comemos carne. E faz menos de um mês, né, que eu tomei realmente a decisão. Mas é muito difícil, gente. Já passamos mais de um mês sem comer carne. Acho que o máximo que passamos ali foi 2 meses sem comer carne. Só ovos mesmo. E para mim ficava aquele peso na consciência, né? Porque eu sei que me faz mal e mesmo assim eu quero comer, sabe? É muito complicado para mim, só que eu tomei a decisão, tenho orado bastante sobre isso, porque é uma questão de saúde, né? E também para mim ter um relacionamento melhor com Deus. Porque quando eu como carne, eu sinto que eu tô sendo negligente, né? Por quê? Porque a carne traz muito prejuízo para a saúde, não só para minha, mas principalmente para minha, porque eu tenho responsabilidade sobre mim, né? Sobre as minhas atitudes, as minhas decisões, enfim. E não é uma questão de religião, não é só porque eu sou adventista que é obrigatório eu deixar a carne. Não é que é obrigatório, é uma questão de saúde mesmo e também para ter uma mente mais clara, para se conectar melhor com Deus e cumprir a vontade dele. E se você for ler direitinho, com calma, estudar com o coração aberto, a mente aberta, você vai entender que no início da criação, Deus deixou ali o que para Adão e Eva comer, né? Frutas e vegetais e grãos, né? Então, só foi permitido o consumo de carne depois do dilúvio. Por quê? Porque a água acabou com tudo, então não tinha nenhuma vegetação. Tá tudo escrito lá, você lê, você vai entender certinho. Não precisa de ninguém estar falando para você. É bom você ler, né, com o coração aberto, a mente aberta e disposto, né, a aprender mais. Então, não é uma questão de religião, mas nós adventistas acreditamos que é melhor se abster da carne, né, por conta da saúde, certo? Mais uma perguntinha bem interessante aqui da Mariane. Ela perguntou assim: você consegue manter contato com suas amigas mesmo com a rotina atarefada de dona de casa? Gente, eu confesso para vocês que o meu ciclo de amizade ele é bem pequeno. Aqui na cidade onde a gente mora, eu não fiz muitas amizades. Então, eu sou bem caseira mesmo. As minhas amizades que eu tenho são mais virtuais, né? As minhas amigas, elas moram lá na minha cidade natal e também lá na minha cidade, na cidade da minha mãe, porque ela não mora na mesma cidade, né? Ela já mora na cidade de Trairi. Então, para mim, nesse momento agora, eu consigo dizer que não estou conseguindo ficar em contato direto com essas pessoas. E eu confesso para vocês que quando eu comecei a focar mais aqui no canal, né, nesse desafio de 30 dias, eu me senti muitas vezes sozinha, né, porque eu não tenho muito apoio. Então hoje eu estava até conversando sobre isso com o Jailton, que eu sinto que eu não tenho nenhuma amizade, pessoalmente, gente. Porque virtual eu fiz algumas, né, lá no Instagram de criadoras de conteúdo que mostram a sua rotina também. Mas assim, pessoalmente eu sinto que eu não tenho amiga nenhuma, tá? Então, a distância, né? A pessoa já pensa na distância, porque ela não tá ali compartilhando com a minha rotina, minha vida e tudo. Então, como eu tenho essa questão de criar conteúdo, isso acaba afastando as pessoas, né? Porque elas não acreditam que isso aqui pode se tornar um trabalho, mas para mim sim, sabe?
porque era muito mais fácil eu fazer uma faculdade e trabalhar de CLT. Aí sim, talvez seria coisas para dar orgulho às pessoas. Só que como eu estou indo por outro caminho, é um caminho incomum, né? É complicado. Mas enfim, eu não estou conseguindo, principalmente porque eu estou me dedicando bastante aqui no canal, todos os dias. Assim que eu acordo, eu já estou pensando ali em criar conteúdo, é tanto que eu não estou dando tanta atenção também a estar aparecendo mais lá no Instagram, mas eu vou tentar, né? Vai dar tudo certo. E a Mariane foi a que mais mandou perguntinhas aqui, eu fiquei muito feliz e eu vou responder aqui as últimas, tá bom? Então, ó, um beijo para você, muito obrigado pelo carinho e por estar aqui me acompanhando e me apoiando. Ela perguntou aqui qual a sua cor favorita e qual o seu maior sonho. E a cor que eu mais gosto, gente, é o preto. Em primeiro lugar tá ali o preto. Eu não tenho uma cor específica, assim, nossa, eu sou louca por essa cor. Não, eu gosto muito de preto e também de lilás. Só que tá em meio termo, né? Lilás e branco. Se você for olhar aqui na cozinha, você vai reparar que a maioria das coisas é preto e branco. Então, eu gosto muito dessa combinação black e white, né? É muito boa. Eu gosto muito. Inclusive, se fosse... Teve um tempo, no caso, que eu tinha muitas roupas pretas. E aí eu quis começar a usar outras cores, né? Principalmente o rosa. Aí, gente, você pode olhar aqui que tem bastante coisa vermelha também. Os potes, tem as panelas, tem várias coisas vermelhas aqui que depois eu comecei a prestar atenção nisso. E não foi minha intenção ter várias coisas vermelhas. E a minha cor favorita não é vermelho, é preto. Então, essas coisas vermelhas, elas foram chegando sem planejar, gente. Aconteceu, mas a minha cor favorita mesmo é o preto, tá? E o meu maior sonho é viver da internet. Tirar minha renda daqui, ir ao mercado fazer compras sem se preocupar com o dinheiro. Então, por isso que eu estou aqui, lutando todos os dias, dando o meu melhor, procurando melhorar cada dia mais o meu conteúdo. E é isso, gente. Esse é o meu maior sonho, o meu maior objetivo também. E ela perguntou também se fosse para mim viajar, para onde eu iria. E eu iria para os Estados Unidos. Exatamente. Gente, nós, né? Eu e Jailton, a gente já pensou várias vezes em ir morar nos Estados Unidos, passear lá pela Times Square. Eu acho Nova York muito lindo e o meu sonho é ir lá conhecer. O meu sonho não é ir para Disney, eu não tenho nenhuma vontade de ir para Disney, mas eu quero ir para Nova York. E essas foram as perguntinhas de hoje. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui, que depois eu venho trazendo outro vídeo com as perguntinhas, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado de me conhecer aí mais um pouquinho. Que Deus continue abençoando vocês e continuem aqui comigo. Se você é novo, caiu de paraquedas aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque tá tendo vídeo todos os dias. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!